Olá pessoal, vamos para a nossa aula de número 7, combate a incêndio. Uma noção básica aqui também, assim como primeiros socorros, né? E navegação que veremos logo a seguir. Vamos lá, componentes do triângulo do fogo. O triângulo do fogo tem combustível, comburente e calor. Sem um desses três itens não há o fogo, ok? Vamos estudar cada um deles agora. O combustível é qualquer elemento da natureza capaz de queimar na presença do oxigênio. Quanto maior a fragmentação do material, maior é a velocidade da combustão. Comburente é o oxigênio, que existe no ar atmosférico. O percentual de oxigênio no ar atmosférico é de 21% e 79% é de nitrogênio. Só haverá combustão se o percentual na mistura gasosa contiver pelo menos 16% de oxigênio. O carvão é uma das exceções, que queima com 9% de oxigênio somente. Calor ou temperatura de ignição é a quantidade de calor necessária para queimar gases que estejam saindo de um combustível, só com a presença do comburente. Um exemplo é o álcool etílico. A temperatura de ignição é de 371 graus. Já a gasolina, 257 graus. O ponto de fulgor dele, no caso do álcool, é de 12,6 graus e da gasolina, menos 42. Mas o que é ponto de fulgor? É a temperatura mínima na qual um combustível desprende gases suficientes para serem inflamados por uma fonte externa de calor. Tem uma temperatura mínima necessária ali, né? Ponto de combustão, temperatura do combustível acima da qual ele desprende gases em quantidades suficientes para serem inflamados por uma fonte externa de calor. Então, atenção aqui com a terminologia temperatura de ignição, ponto de fulgor e ponto de combustão. Isso aí confunde muito na prova, tá? Então, o que é temperatura de ignição? Quantidade de calor necessária para queimar gases. Ponto de fulgor, temperatura mínima na qual o combustível desprende os gases. E ponto de combustão é a temperatura do combustível acima da qual ele desprende gases na quantidade suficiente para serem inflamados por uma fonte externa de calor. Classificação dos incêndios. Temos incêndios classe A, B, C e D. No combate a incêndio, nós temos esses extintores, tá? A, B, C e D. Classe A é o incêndio em materiais sólidos inflamáveis. Classe B, líquidos inflamáveis. Classe C, equipamentos elétricos energizados. E classe D, metais combustíveis, tá bom? E o interessante é que a Marinha quer saber se você conhece o desenho, ou seja, o símbolo de cada um desses incêndios. Classe A, um triângulo verde, né? Materiais sólidos inflamáveis, e o desenho dele é um triângulo verde com a letra A no centro. Líquidos inflamáveis é um quadrado vermelho com a letra B no centro. Já equipamentos elétricos energizados, esse tipo de incêndio tem como símbolo um círculo amarelo com a letra C no centro. E classe delta de metais combustíveis, estrela amarela com a letra D no seu centro. Extintores portáteis. Os extintores portáteis são empregados para combater princípios de incêndios e são eficazes para extinguir o fogo em seus momentos iniciais. Agora, como acionar o extintor? Primeiro, tire o pino de segurança, direcioná-lo, o jato, para a base do fogo. Não é sobre as chamas, nem sobre as labaredas, mas é na base do fogo, ok? E apertar o gatilho. Procedimentos, ou seja, o processo de extinção de incêndio. A gente vai ver aqui o resfriamento, abafamento e isolamento, quando cada um deles acontece. Quando eliminamos um dos lados do triângulo do fogo, extinguimos o incêndio. Pode ser por resfriamento, quando diminuímos o calor, por abafamento, quando diminuímos o comburente, que é o oxigênio, e isolamento, quando diminuímos o próprio combustível. Um exemplo disso é um incêndio num fogão a gás, por exemplo. E você vai lá no bujão de gás e desliga
o gás que vai que alimenta a mangueira e o fogão. Você isola o combustível, certo? Agente extintor no processo de extinção de incêndio. A água ela resfria e abafa, a espuma abafa e resfria. O CO2, que é o gás carbônico, ele abafa e resfria. E o pó químico ele só abafa. Tá? O vapor de água pode ser usado como agente extintor por abafamento em materiais sólidos. Procedimentos em caso de incêndio em navios e embarcações. O que deve ser feito? Reduzir a velocidade da embarcação e colocar de acordo com o vento para combater o incêndio de barlavento, ou seja, a direção de onde o vento sopra, e não a sotavento, que é a direção de onde o vento está saindo. Ok? Sempre barlavento, nunca sotavento. Barlavento a favor do vento, sotavento contra o vento. Encerramos a parte de combate a incêndio. Estude as questões, exercite bastante, porque muitas dessas perguntas poderão cair na prova, ok? Grande abraço, até a próxima aulinha.